Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios da B3, aqui em São Paulo, capital paulista. Começamos com informações do mercado financeiro. Hoje, um dia em que dados da economia brasileira e também questões da política acabaram influenciando tanto o dólar quanto o índice Bovespa, que mede as principais ações negociadas dentro da Bolsa. Começamos então com o dólar, como ficou o fechamento da moeda americana hoje. Mais um dia de queda, o segundo consecutivo, após começar esta semana próximo de R$ 3,20. O dólar agora é negociado a R$ 3,16 mais 90. A queda de hoje foi de 0,5%. Já o índice Bovespa teve as principais ações negociadas hoje em alta. De todas elas, são mais de 60, apenas 4 que tiveram queda. Por conta disso, o índice acabou operando com uma alta de mais de 1,5%, fechando o dia a 67.349 pontos, ganho de 1,61%. O que acabou mexendo tanto com o dólar quanto com o Ibovespa foi a divulgação do IPCA, que é aquele índice que mede a inflação aqui no Brasil, e ele teve uma queda em abril. Isso dá mais abertura para o Banco Central diminuir a taxa de juros e mostra uma certa recuperação da economia brasileira. Para que essa economia se recupere ainda mais, os investidores acreditam que tem que passar as reformas que estão sendo votadas lá no Congresso Nacional. Há um grande otimismo de que a reforma da Previdência possa ser votada já na semana que vem e, com isso, o dólar acabou ficando mesmo no campo negativo e o índice Bovespa apresentou uma alta nesta terça-feira. Agora, falando um pouco sobre as ações que ficaram movimentando o índice Bovespa hoje. Entre as principais que tiveram altas estavam as ações dos frigoríficos. Apenas as ações do Minerva, que não faz parte do índice, é que teve queda hoje, estendendo as perdas de ontem por conta do balanço, que veio mais fraco do que o normal, e também por conta desta queda do dólar. Agora, as outras ações acabaram tendo alta hoje e a Marfrig foi a ação que teve a maior alta dentro do índice Bovespa nesta quarta-feira. As ações da JBS encerram o dia com uma alta de 3,62%, negociadas a R$ 11,45 por papel. Já as ações da Marfrig, com alta de 5,33%, chegaram a R$ 7,90. As ações da BR Foods, com alta de 3,52%, chegaram a R$ 44,96 por papel. Essas ações tiveram uma queda muito acentuada durante a Operação Carne Fraca. Agora, neste patamar atual, os preços já voltam ao que era negociado antes da operação ser deflagrada pela Polícia Federal. Agora, mudando um pouco de assunto, falando sobre a contratação de crédito rural aqui no Brasil. O Plano Safra 2016-2017 se encerra agora no dia 30 de junho, ou seja, cerca de 2 meses aí para ter negociação ainda com o Plano Safra do ano passado. E o Ministério da Agricultura divulgou os dados sobre a contratação desse crédito. Você acompanha agora os números. Na atual safra 16-17 foram contratados 104 bilhões e 500 milhões de reais. Esse valor corresponde a 57% de tudo que foi liberado no Plano Safra, que foi 183 bilhões 850 milhões de reais. Desse valor, de 104 bilhões e 500 milhões de reais contratados, segue dividido em 63 bilhões para custeio, 17 bilhões e 100 milhões de reais para comercialização e 20 bilhões e 100 milhões de reais para investimento, dados que foram divulgados, portanto, pelo Ministério da Agricultura nesta semana. Ainda, segundo o Ministério da Agricultura, as contratações de crédito rural com recursos que vêm da LCA, que é aquela letra de crédito do agronegócio, tiveram um crescimento. Neste ano ficaram em 14 bilhões de reais e na safra passada passaram um pouco mais de 10 bilhões de reais, o que mostra que o produtor rural tem procurado pouco este crédito do Plano Safra, mas tem buscado esses recursos do LCA, porque ele acaba tendo uma garantia maior, um prazo maior também para pagamento.
Bom, os produtores de laranja de mesa aqui do estado de São Paulo criaram há pouco tempo uma associação para cuidar dos assuntos desse setor. Agora eles fazem uma parceria com os supermercados para conseguir divulgar melhor os citros de mesa. Veja mais detalhes na entrevista com o presidente da entidade. Seu Emílio, muito obrigada pela sua vinda aqui nos nossos estúdios, aqui da Bolsa. A Associação Brasileira de Citros de Mesa é uma associação nova que foi criada em 2013. Qual foi o principal objetivo de associar esses produtores? Bom, em 2013, nós percebemos que não existia ninguém que pudesse discutir ou trabalhar as dificuldades e problemas dos citros de mesa. Nós temos algumas associações que discutem a parte da fábrica, né? E até tem sentido, porque 70%, 80% da laranja produzida, ela é destinada à indústria. E aí nós percebemos que tinha um vácuo aí e precisaria se criar uma associação. Era importante que talvez tivesse uma associação criada para que a gente pudesse discutir as nossas necessidades, as nossas dificuldades, trabalhar de repente políticas públicas voltadas para esse setor, para o nosso setor. Então foi aí que nós iniciamos aí com um grupo de menos de 10 pessoas. Hoje nós estamos com um pouco mais de 50 associados, entre produtores e distribuidores, fornecedores de insumos também. Todos eles fazem parte da BCM. Agora a BCM tem uma parceria, formou uma parceria, vai ter ações junto com a Abras, que é a Associação dos Supermercados, porque vocês querem também promover algo para o consumidor final, que está muito ligado a essa cadeia, né? Quais seriam essas propostas? Que tipo de mudanças vocês queriam que fizessem? Bom, nós fizemos um acordo, né? Nós estamos desenvolvendo um acordo de cooperação junto com a Abras, onde nós pretendemos desenvolver algumas atividades. Uma delas é a gente poder fazer uma melhor categorização, classificação da laranja que está nas bancas dos supermercados, né? Hoje, como é de conhecimento, a laranja ela é como laranja-pera para todas as variedades. E nós temos algumas variedades de laranja, não só a pera é uma delas. Nós temos laranjas precoces, as de meia estação, que é a pera, e algumas tardias, como a Natal. E a ideia nossa é que a gente comece a comunicar e a identificar isso ao consumidor, ou fazer com que ele comece a entender e perceber essas diferenças, entender como que funciona a safra, a entre-safra, para que com isso a gente possa ter um pouco mais de qualidade nessa fruta, melhor classificação, melhor precificação desse produto para o consumidor, né? E ele também poder fazer as escolhas dele de qual variedade ele prefere ou não. Hoje em dia, com essa classificação só de laranja-pera, o produtor acaba sendo penalizado porque ele oferece vários tipos de laranja, mas pago apenas um tipo. Os custos de produção são completamente diferentes de um para o outro. Normalmente são. Na verdade, as frutas como mais precoce, como uma Ramley, como uma Vestin, elas são frutas que normalmente elas são mais destinadas para a indústria, né? E a laranja-pera normalmente é uma fruta, para quem é mercadista, né? Existem os produtores mercadistas e os produtores voltados para a indústria. O produtor mercadista, ele investe mais dinheiro para ter uma fruta de qualidade melhor, né? Então, o que se espera com isso? É que o consumidor entenda o que é as diferenças das frutas, perceba os seus valores diferentes e com isso ele também possa, de repente, cobrar do mercado se ele quer uma laranja-pera e aí ele ter o preço dela, ou se ele aceita uma outra fruta de uma categoria inferior, mas que ele saiba que ele está comprando uma fruta, de repente, de uma categoria inferior. Esse é um pedido que os produtores estão fazendo aos supermercados para essa mudança de categorias. Agora, também tem uma demanda que vem do consumidor que vocês vão tentar entender melhor em relação ao consumo, a como eles querem a embalagem, esse tipo de coisa também é uma troca que vai vir com dados da Abras para a associação. Isso, a Abras tem toda uma parte de inteligência, de pesquisas, que é muito rico de informações. Então a ideia nesse convênio também é a gente poder revisitar essas pesquisas e conseguir entender melhor o perfil, as características ou as necessidades desses consumidores, para que a gente como fornecedor de fruta de mesa também possa oferecer uma fruta melhor ou variedades novas ou embalagens novas, embalagens diferentes. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Hoje nós sabemos que as pessoas da terceira idade estão cada vez mais aumentando. São pessoas ou que vivem sozinhas ou só em casais.
Então é interessante a gente entender qual é o perfil de consumo dele, para que a gente possa oferecer, por exemplo, um produto embalado na quantidade certa, que atenda esse tipo de público. Essas coisas todas, essa troca de informação, eu acho que vai ser muito interessante para o nosso setor. E o produtor vai poder também ter um produto de melhor qualidade investindo mais, né? Como você estava me falando antes na questão da rastreabilidade, na questão da segurança alimentar. Isso é um dos pilares que norteia a nossa associação. Nós queremos oferecer para o consumidor, dos produtores e beneficiadores da BCM, um produto de qualidade e um produto seguro, né? Então a ideia é que todos os nossos associados pratiquem a rastreabilidade, pratiquem o registro num caderno de campo, façam um controle rigoroso da colheita e da carência dos agroquímicos, tudo isso para que a gente possa oferecer um produto seguro e saudável ao consumidor. Nós temos como ideia, dentro de 1 a 2 anos, ter tudo isso com base em um selo, seria o selo da BCM, né? Então nós estamos desenvolvendo essas normas técnicas, essa é a nossa lição de casa, criar essas normas técnicas internas, aplicar isso aos nossos associados, auditar isso, para que uma vez isso tendo implementado, esse programa esteja funcionando, a gente possa lançar esse selo, que seria a forma de comunicar ao consumidor, ele conseguir identificar, né? A fruta com essa origem, para que ele possa saber que possui todas essas qualidades, né? Hoje muitos dos associados nossos já fazem muito disso, porque muitos deles participam já de programas de marca própria, de qualidade, dos grandes varejos, né? Então muitos já praticam isso. O que nós queremos é levar esse conceito para todos os nossos associados. Unificar, né? Exatamente. Agora, falando um pouquinho sobre o mercado, Emílio, os preços da laranja pera, pesquisados no mercado físico pelo CPEA, tiveram uma alta muito forte, sim, principalmente agora nesse início de ano, uma entre-safra, como você disse, mais forte nesse ano de 2017. Qual que é a expectativa de vocês, agora que começa a safra mesmo? Se vai ter uma queda de preço, se o consumo vai continuar nesse ano de 2017 mais aquecido? Qual que é a expectativa hoje da associação? Eu acredito que os preços esse ano ainda vão continuar bons do ponto de vista do produtor, né? Porque a indústria ela é o grande comprador do campo. Existe uma previsão de que nós vamos ter mais frutas do que o ano passado. O ano passado foi uma das safras realmente pequena, em função de problemas climáticos, né? Como já é sabido. E existe uma expectativa de que esse ano os pomares estão com uma oferta maior de laranja. Então, devemos ter mais frutas no campo. No entanto, nós sabemos que a indústria também ela está sem estoque nenhum de suco. Então, ela precisa também dessa fruta para poder atender os seus pedidos do ano e, de repente, ela recompor um pouco desse estoque estratégico. Então, eu acredito que ainda esse ano nós vamos trabalhar com preços relativamente aquecidos para a laranja. Talvez não agora, porque a gente está numa época de entre safra ainda, começando a safra nova agora. Nós estamos ainda com as frutas precoces, que não são frutas que estão aí no seu ponto adequado, ideal até para consumo, né? Normalmente agora começa a entrar a tangerina poncã, e essa é a fruta que acaba puxando mais o mercado de mesa. Nós entramos com a Bahia Nacional, que normalmente entra com uma fruta muito boa agora, a lima, a cravo. Então essas variedades todas acabam até segurando um pouco o consumo da laranja propriamente dita, né? Mas eu acredito que a partir do meio do ano, de junho para frente, onde essas frutas do primeiro semestre diminuem e as laranjas elas ficam melhores, inclusive de sabor, de qualidade para suco, eu acredito que isso volte a ter uma procura maior e isso vai acabar pressionando um pouco os preços na mesa, da fruta de mesa. Como nós estamos falando, esse é um mercado que lida direto com o consumidor final. A questão da crise econômica, uma inflação alta que está voltando mais para um centro da meta do governo, teve algum impacto no mercado ou não? Bom, a gente teve uma forte pressão por essa entre-safra. Então, teoricamente, a crise que a gente tem vivido econômica no país, até a gente acabou não sentindo no ano passado, em função da própria falta da fruta que tinha no campo.
Eu acho que a grande preocupação que nós temos é o desemprego, porque o desemprego faz com que você ou não consuma ou você seja muito restritivo no consumo. Então, eu acho que o que a gente espera é que o país comece a ter esse otimismo e as pessoas voltem aos poucos ou voltem a esse movimento de compra novamente disso daí. A laranja, ela é um dos produtos mais consumidos no varejo. E o preço dela, ela é em função da oferta e procura. Não tem muita especulação nisso daí, né? No meu modo de ver. Então, nós vamos ter uma safra muito boa de tangerinas, de poncã, de morgote. Então, provavelmente, essas frutas vão estar mais baratas do que o ano passado. Mas por uma questão de oferta maior no campo que isso está tendo, né? Então, eu acho que o consumo ele vai se adequando em função disso, entendeu? Ok, muito obrigada pela sua vinda aqui, pelas suas explicações, Emílio. Eu que agradeço o convite. E vocês acabaram de ouvir a entrevista com o Emílio Fávero, ele é presidente da Associação Brasileira de Citros de Mesa. Voltamos ao programa. E hoje o Fundecitrus divulgou a estimativa para a safra de laranja aqui no estado de São Paulo e também no Triângulo Mineiro para a temporada 17 e 18. Como nós vimos na entrevista, a safra do ano passado foi realmente muito pequena e por conta disso os preços tiveram uma forte alta. Agora há uma boa expectativa, essa safra deve aumentar bastante. A safra de laranja deve ficar em 364 milhões, 470 caixas de 40 quilos e 800 gramas. É um aumento de 48,5% na comparação com a safra do ano passado, também aqui no interior de São Paulo e no estado de Minas Gerais. A emissão de pegamentos de floradas dessa safra agora 17 e 18 aconteceu entre os meses de agosto e dezembro do ano passado. E segundo o Fundecitrus, esse pegamento foi favorecido pela baixa produção da safra anterior, que proporcionou um descanso da planta e agora um ciclo mais reprodutivo. Esse é o motivo apontado para esse aumento muito forte na produção da safra 17 e 18, que deve superar inclusive a safra 15 e 16, que já havia ficado acima dos 300 milhões de caixas de 40 quilos e 800 gramas para laranja, uma expectativa então de retomada dos estoques aqui no Brasil. No próximo bloco você acompanha que o governo autorizou a importação de café através do drawback e deputados já se posicionam contra. Voltamos já. O Mercado do Campo está de volta direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo, na capital paulista. Agora com informações do mercado de café, na tarde de ontem, o Brasil aprovou 4 pedidos de drawback para a importação de café verde e depois a exportação do café solúvel. A informação veio do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço. O comunicado afirmou que o volume de drawback já aprovado é de 5.893 sacas de 60 quilos, de um volume total de 500 mil sacas que serão permitidas. Segundo o deputado Evair de Mello, do Espírito Santo, que defende a não importação desse café, essa é uma autorização antagônica, já que o governo federal, o presidente da República, Michel Temer, havia proibido essa importação. A Associação das Indústrias de Café diz que está completamente desabastecida, que é muito irregular ainda a oferta de café e que precisa dessa importação do drawback. Tudo ainda está sendo discutido lá em Brasília. Agora, a colheita do café aqui no Brasil está atrasada. A colheita do café arábica na safra 17 e 18, na região conhecida como Alta Mogiana, que é aqui no sudeste do estado de São Paulo, não começou ainda. Segundo a Copasec, que é a cooperativa que cuida dessa área, devido a um alto índice de grãos verdes, essa colheita está atrasada e deve começar entre o final deste mês de maio e o início de junho. A produção deve ser bem menor do que a safra passada, que nessa região ficou em torno de 2,5 milhões de sacas de 60 quilos. A cooperativa estima receber neste ano entre 1 milhão e 1 milhão e 100 mil sacas de 60 quilos dos seus cooperados. No ano passado, eles receberam mais de 1 milhão e 65 mil sacas e isso acabou representando uma queda para esse ano de cerca de 36%. As exportações de café no Brasil também têm apresentado uma queda. O Secafé,
que é o Conselho de Exportadores de Café aqui do Brasil, apresentou hoje os dados de exportação no mês de abril. A gente vai acompanhar agora como ficaram esses números. De acordo com o Secafé, as exportações em abril chegaram a 2.126.054 sacas de 60 quilos, uma queda de 13,5% na comparação com o mesmo período do ano passado, ou seja, com abril de 2016. No acumulado da safra 16/17, as exportações registram uma queda de 8%. De acordo com a entidade, o registro das exportações de abril segue dentro do cenário que já era previsto para essa safra, com reflexo da redução na produção interna aqui do Brasil, que acaba diminuindo também as vendas externas. Agora vamos acompanhar como ficaram os mercados do café, começando com os preços do café robusta, negociado lá na Bolsa de Londres, que hoje teve uma queda leve. Contrato de maio a $1.981 por tonelada, teve uma queda de 0,5% hoje. Já o contrato de julho a $2.014 por tonelada, cai 0,29%. Contrato de setembro a $2.032 por tonelada, tem queda de 0,34%, mesma queda para o contrato de novembro a $2.041 por tonelada. Apesar dessa queda registrada para os contratos do café robusta lá na Bolsa de Londres, os contratos do café arábica na Bolsa de Nova York hoje tiveram uma alta expressiva de mais de 1%. A alta foi justificada pelos analistas do mercado pela queda do dólar. Nós vimos logo no início do programa o dólar com uma queda de 0,5%, negociado em torno de R$ 3,16. Por conta disso, contrato de maio a $1,34 por libra-peso, queda de 1,12%. Para julho, $1,36 por libra-peso, queda de 1,10%. Contrato de setembro a $1,39 por libra-peso, cai 1,09%. Sobe, 1,09%, e o contrato de dezembro a $1,42 por libra-peso, sobe 1,02%. Preços do café arábica diferente do café robusta, então, hoje registrando essa alta por conta do câmbio. Quando o dólar cai, normalmente as exportações brasileiras diminuem, há uma oferta menor de café no mercado internacional, o que se reflete em alta nos preços. Agora, os preços negociados aqui no Brasil, o contrato de setembro segue a tendência internacional, já o contrato de dezembro registra uma queda mais forte. Para setembro, então, café a $166,35 a saca de 60 quilos, tem alta de 1%, e dezembro a $170,35 a saca, cai pouco mais de 2% hoje. Então, o mercado brasileiro de café, mercado futuro, ainda operando em direções distintas. Apenas o contrato de setembro é que segue essa tendência do mercado internacional. Agora você acompanha como ficou a cotação da vaca gorda nas principais regiões produtoras aqui do Brasil. Cotações da vaca gorda. Oferecimento Eprinex. Sua opção na terminação. Agora também injetável. No próximo bloco, você vai ver que a China pretende diminuir a taxa de importação da soja. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo. A Cooper Citrus participou pela sexta vez da AgriShow 2017 lá em Ribeirão Preto. A cooperativa, que começou com laranja e café, agora expandiu a sua área de atuação e lançou um e-commerce. Veja.
José, já é o 6º ano da Copercitros aqui, montando esse shopping dentro da AgriShow. A grande novidade desse ano é o e-commerce. Eu queria que você falasse um pouco sobre a evolução desses últimos anos e como que o e-commerce chegou até o stand em 2017. Exatamente. A cada ano a Copercitros inova, né? Amplia a sua participação aqui na AgriShow. Hoje nós temos uma das maiores estruturas aqui à disposição não só dos nossos cooperados, mas de todos os produtores, né? Trazendo aqui um portfólio completo que atenda ao produtor, o agricultor, o pecuarista em todas as suas necessidades. Nós estamos aqui com os maiores parceiros fornecedores de insumos, sementes, fertilizantes, máquinas, implementos, agricultura de precisão, irrigação e equipamentos. Então, a gente quer proporcionar neste ambiente que o nosso cooperado que se desloca de diversas regiões, ele encontre aqui tudo o que ele precisa para o seu dia a dia no campo. E esse ano, além do nosso tradicional shopping rural, do autosserviço, em que também todos que visitam a AgriShow podem acessar, comprar e já levar os seus produtos, nós estamos apresentando o nosso e-commerce. O nosso e-commerce que está disponível para que todas as regiões, né, possam acessar os diferenciais, o portfólio de produtos da Copercitros e a grande variedade que nós temos a oferecer. Você fala da evolução nesses últimos anos aqui da feira, mas acompanha também uma evolução dentro da própria Copercitros, com um número maior de associados, uma área maior de abrangência. Isso mostra que a cooperativa, o cooperativismo é realmente uma saída para o produtor, principalmente para o pequeno produtor? Não tenho dúvidas, né? O cooperativismo, ele tem esse papel principal, é de fazer negociações com grandes fornecedores e trazer essas melhores condições para o produtor rural, principalmente o pequeno produtor, que ele não tem uma condição de negociação individual para fazer uma barganha maior. E juntando numa cooperativa, principalmente do tamanho e com o que a Copercitros oferece, ele consegue ter a condição diferenciada, mesmo sendo um pequeno produtor rural. E a Copercitros, a gente tem se preocupado bastante, não só você falou dessa expansão de novas áreas, né, de atender também todas as culturas. Hoje nós estamos, a Copercitros nasceu com citros e café, até pelo seu nome, mas além de citros, café, grãos, HF, pecuária, então a gente está procurando atender todas as culturas e ter um assessoramento técnico e comercial para todas as áreas. Era justamente sobre isso que eu ia perguntar. Vocês começaram com citros, mas evoluíram já para outras culturas. O que vem daqui para frente? Qual é a ideia da Copercitros? Quais serão as expansões que vocês estão programando? Nós agora assumimos novas áreas, notadamente no sul de Minas e no Triângulo Mineiro. Áreas principalmente de café, né? Café do sul de Minas e o café do Cerrado, né? Nós já tínhamos uma área de café ali na região de Marília, Garça, que já é tradicional. E a Copercitros tem investido bastante, principalmente em trazer novas tecnologias, em oferecer, como nós conversamos, ao pequeno, o acesso a essas novas tecnologias. Então, tudo que tem de ponta que possa proporcionar uma redução de custos, um aumento de produtividade, uma melhor remuneração do produtor, uma preocupação grande também com a conservação do meio ambiente, porque quando você faz a aplicação correta daquilo que realmente o solo precisa, não há um desperdício, principalmente de agrotóxico. Então, isso dá um equilíbrio maior ao meio ambiente, que nós temos que ter essa preocupação bastante acurada, né? E nós estamos trazendo aqui para a AgriShow, a Copercitros é responsável pela arena de tecnologia que está sendo apresentada aqui na AgriShow. Então, todas essas tecnologias que já estão à disposição dos produtores, dos nossos cooperados e de todos os produtores, estão sendo apresentadas aqui na AgriShow de 2017. Agora falando sobre o mercado de milho, a Companhia Nacional do Abastecimento, a Conab, elevou o prêmio de subvenção dos leilões de PEP e de PEPRO para os leilões que serão realizados nesta quinta-feira, dia 11, para o milho no centro-oeste do Brasil. Você acompanha agora de quanto foi essa elevação. O prêmio agora será entre R$ 3,21 até R$ 4,20 por saca de 60 quilos. Nas operações realizadas na semana passada,
passada, o subsídio era de R$ 2,41 até R$ 3,40, uma elevação, então, no pagamento desse prêmio oferecido pela Conab. A oferta de amanhã será de 500 mil toneladas em PEPRO e de outras 300 mil toneladas em PEP. É uma alternativa usada pelo governo para facilitar a vida do produtor rural, dando uma subvenção ao preço mínimo pago a ele diante da queda no preço do milho que foi registrada nos últimos meses. Agora falando sobre a China, que anunciou hoje a diminuição de taxas de importação de vários produtos. O governo chinês vai reduzir a partir do início de julho o imposto sobre o valor agregado para a importação de produtos agrícolas. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério de Finanças do país. A taxa que incide sobre companhias que importam ou vendem grãos, óleos vegetais, gás natural, vai ser reduzida de 13% para 11%. Entre as commodities que podem ser beneficiadas por esse movimento está a soja, cujas compras externas são volumosas no país, as maiores de todo o mundo, têm sido responsáveis por sustentar o preço internacional do grão. Então, a partir de agora, a China vai diminuir a sua taxação para importar soja do mundo todo de 13% para 11%, e essa medida passa a valer a partir do início de julho. Agora vamos falar sobre o mercado de soja e de milho lá na Bolsa de Chicago. Hoje o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o seu relatório de oferta e demanda, e esse relatório mostrou que já era esperado uma super safra para os Estados Unidos e para o Brasil de soja. Então, apesar desse relatório ter mostrado uma diminuição nos estoques norte-americanos, o preço da soja terminou o dia em queda. Os valores chegaram a registrar alta diante dessa notícia de estoques mais baixos, só que já estava precificado essa expectativa de uma safra muito grande, de uma oferta muito grande, e aí os valores vieram a cair. Para maio, $9,61 por bushel, queda de 0,36%. Julho, a $9,70 por bushel, cai 0,38%. Agosto, a $9,71 por bushel, cai 0,35%. E setembro, a $9,68 por bushel, com queda hoje de 0,20%. O mercado de milho lá na Bolsa de Chicago também reagiu ao relatório de oferta e demanda, mas reagiu positivamente, valores em alta. Isso porque o USDA indica que nos Estados Unidos a safra vai ser menor e os estoques também estão mais baixos. Contrato de maio a $3,65 por bushel, alta de 1,95%. Julho a $3,73 por bushel, alta de 1,97%. Para setembro, $3,81 por bushel, alta de 1,93%, e dezembro a $3,91 por bushel, a alta é de 1,68%. Agora os preços do milho negociados aqui no Brasil, mais um dia de queda para os contratos mais longos. Setembro a R$ 26,68 a saca, cai 0,63%. Novembro a R$ 26,83 a saca, tem queda de 0,67%, mesma queda para o contrato de janeiro do ano que vem, agora negociado a R$ 28,20 a saca de 60 quilos. Mercado futuro do milho aqui no Brasil, então, operando em queda por conta do início da colheita que se aproxima da segunda safra e que deve trazer um aumento na oferta. Bom, o Mercado do Campo desta quarta-feira fica por aqui. Agora você acompanha o Pecuária BR. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília.